Oi pessoal, antes de irmos para a fanfic, quero avisar que mudei a voz. E caso você goste dos meus vídeos, inscreva-se e curta o vídeo para me ajudar. Eu não possuo Naruto ou Naruto Shippuden. Pertence a Masashi Kishimoto. E também não possuo Percy Jackson e os Olimpianos. Pertence a Rick Riordan. Essa é uma fanfic feita por Royal Belforge, todos os créditos a ele. Capítulo 1. Novo mundo, nova vida. Minha cabeça dói. O menino de cabelos loiros abre lentamente os olhos e se vê olhando para um teto que nunca viu antes. Ele sentou-se grogue lentamente para olhar em volta e não reconheceu o lugar em que estava. Era uma boa sala para começar, com um armário ao lado da sala. Havia uma TV em seu suporte de frente para a cama. À direita, havia uma mesa de cabeceira com um abajur. Mais à direita da cama, há um terraço com varanda ao lado da janela. Ele decide se levantar e olhar em volta. Ele verificou o armário e encontrou roupas do seu tamanho e um monte de pergaminhos com anotações anexadas a eles. Ele foi até a TV para verificar, mas não conseguia descobrir como ligá-la, sem saber que era preciso conectá-la primeiro. Ele foi até a janela da sacada para olhar. O que ele viu fez sua mente explodir. Ele viu prédios tão altos que estavam cutucando as nuvens. Ele viu objetos em movimento que pensou serem carruagens puxadas por cavalos, exceto que o estranho era que não havia cavalos puxando. Ele se sentou na cama ainda se recuperando de todas as coisas estranhas que viu. Ele se deitou na cama um pouco duro, apenas para ter uma nota flutuando em seu rosto. Ele o pegou e leu o que estava escrito. Caro Naruto. Lamento não ter podido esperar que você acordasse, mas temo que não possa me ver até a hora certa. Eu sei sobre sua infância e como é difícil viver sozinho assim, então eu o acolhi. Sinto muito por não ter conseguido você antes, mas você está aqui agora. Isso é o que é importante. Eu posso te dizer quem são seus pais. Seu pai é o homem que você admirou e perseguiu por toda a sua vida, Minato Namikaze, o quarto Hokage da Folha. Sua mãe é Kushina Uzumaki, a antiga Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas. Não os culpe por deixá-lo sozinho. Não é culpa deles. Eles morreram no dia em que você nasceu, protegendo você e a vila do ataque da Raposa de 9 Caudas. Eles são heróis. Estou lhe contando isso para que saiba que você foi amado e não foi deixado sozinho. Desta vez, porém, estarei cuidando de você. Bem, chega disso. Se você ainda não percebeu, você está em um mundo diferente de onde você estava. Você tem que começar de novo. Eu tenho algumas coisas para você. Na mesa de cabeceira, há alguns livros sobre este mundo. Você precisará ler sobre eles para sobreviver neste mundo. No armário, você encontrará algumas roupas que peguei para você, para que você se adaptasse às pessoas. Há também pergaminhos lá para ajudá-lo a praticar seu jutsu. Na gaveta da mesa de cabeceira, há algum dinheiro para gastares neste mundo e um mapa da cidade para explorares. Eu sei que você tem muitas perguntas. Garanto que serão respondidas a tempo. Você apenas terá que ser paciente. Além disso, as crianças da sua idade ainda precisam ir à escola, então eu matriculei você em um internato, Yancy Academy. Ouvi dizer que você adorava aprender, então vejo que não teria problemas com isso. Infelizmente, você terá que ter cuidado ao usar seu jutsu abertamente. As pessoas neste mundo não têm conhecimento de mundos paralelos ou poderes especiais. Por enquanto é isso, meu menino. Apenas saiba que eu te amo como se fosse meu e estarei cuidando de você. Amor. Sua nova mãe. PS. Você terá que revisar a mitologia grega. Garanto que será útil no futuro. Uma única lágrima escorreu pelo lado de sua bochecha. Ele estava chorando de alegria porque desta vez ele se sentiu amado. Ele ficou feliz em saber que seus pais o amavam e não o abandonaram como os aldeões lhe contaram durante toda a sua infância. Ele ficou feliz em saber que alguém o acolheu, apesar de seu passado e de como os aldeões o viam. Ele estava feliz por, desta vez, fazer novos amigos sem que eles o julgassem pelo que estava selado dentro dele. Ao mesmo tempo, ele estava triste por ter que deixar os amigos que já havia feito na aldeia da Folha. Ele estava com medo do que poderia enfrentar pela frente.
Ele saiu de seus pensamentos e decidiu se levantar. Ele respirou fundo, pronto para enfrentar este novo mundo em que estava. Com um grande grito, ele disse: Cuidado mundo, porque Naruto Uzumaki está aqui. Capítulo 2 Um encontro furioso. Não foi fácil viver em um novo mundo sem nenhuma ideia do que você está fazendo. A primeira coisa que Naruto aprendeu neste novo mundo foi seguir os semáforos. Certa vez, ele quase foi atropelado por um carro acidentalmente porque estava lendo um livro de que gostava e atravessou a rua distraído. Felizmente, ele ouviu a buzina do carro no último segundo e conseguiu sair do caminho. Ele levou algumas semanas para se ajustar e aprender sobre esse novo mundo. Ele ganhou muito conhecimento devido ao seu amor pela leitura de livros. Ele descobriu que adorava aprender e mergulhou em muitos livros deste mundo, mas rapidamente aprendeu que não podia ficar parado em um lugar por períodos prolongados. Ele achava que muito tempo passava quando ele estava lendo. Por outro lado, quando ele não estava fazendo nada, o tempo parecia parado. Apesar de ler muito, nunca se esqueceu de acompanhar os treinos. Seu controle de chakra aumentou enormemente e podia escalar árvores e andar na água como se fosse uma segunda natureza. Ele também aumentou seu alcance sensorial canalizando chakra por todo o corpo. Quando ele ingressou na Yance Academy, ele foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que explica por que ele não conseguia ficar parado e por que o tempo estava passando lentamente quando ele não estava fazendo nada. Os orientadores o colocaram na 6ª série, que era onde as crianças de sua idade geralmente estavam. Quanto ao seu quarto, ele foi colocado em um quarto com um menino de 12 anos de cabelos pretos e olhos verde-mar. Este é Percy Jackson. Ele rapidamente descobriu que Percy também tinha TAA e dislexia. Percy mora na mesma parte da cidade que Naruto. Ele descobriu que Percy havia sido expulso de todas as escolas particulares em que havia se matriculado devido a uma série de eventos infelizes que aconteciam em todas as escolas em que ele estudava. Seu outro colega de quarto era um garoto magricela que devia ter retido várias séries. Este é Grover Underwood. Grover é um garoto deficiente com uma doença muscular nas pernas que o deixou aleijado por toda a vida. Ele tinha um bilhete para dispensá-lo da educação física pelo resto da vida. Embora Naruto e Percy jurassem que ele podia correr tão rápido quando era dia de enchilada no refeitório. Os três rapidamente se tornaram amigos e são inseparáveis desde então. Os dois meninos têm sido protetores com Grover devido a ele ser perseguido por valentões. Quando alguém tentava intimidar Grover, Percy sempre tinha que brigar com os agressores. Naruto, por outro lado, aparentemente sempre mantém a calma sempre que Grover sofre bullying. Na maioria das vezes, os brincalhões de Grover sempre se encontravam do lado errado de uma pegadinha sempre que tentavam provocá-lo. Em uma ocasião, dois valentões tentaram roubar o dinheiro do almoço. No dia seguinte, esses dois meninos acordaram apenas para se encontrarem pendurados no mastro pela cueca enquanto o hino nacional tocava. Todos na escola não conseguiam descobrir quem era o misterioso brincalhão, mas Percy e Grover suspeitavam que seu colega de quarto era o responsável pelas pegadinhas, porque sempre que perguntavam se ele ouviu falar das pegadinhas, ele teria um brilho em os olhos dele. Em sua estada na Yance Academy, Naruto, sendo um ávido leitor, se saiu bem em seus assuntos, enquanto Percy conseguiu obter CS e DS apesar de sua dislexia devido à ajuda de Naruto. Naruto praticamente gostou de todas as aulas que assistiu e conseguiu ignorar seus impulsos de se levantar e se mexer, mas Percy simplesmente não conseguia ficar sentado na aula e tinha dificuldade em ler. Quando Naruto não estava estudando, ele saía furtivamente de seu quarto para treinar. Ele apenas deixaria um clone de fora para ficar na sala para evitar suspeitas e ajudar Percy a estudar. Ele absolutamente adorava quando estava fora à noite. Ele se sentiu aquecido sob o brilho da lua, como se os braços de alguém o envolvessem. Ele também sente que alguém estava cuidando dele enquanto treinava. Os dias passaram praticamente como sempre. Naruto continuou a gabaritar suas aulas devido ao seu amor pelo aprendizado. Seu jutsu também conseguiu melhorar seu controle sobre o elemento vento e decidiu começar a aprender a usar o chakra do fogo. Percy se meteu em muitos problemas porque continuou provocando brigas com os valentões que implicavam com Grover. Isso o levou a estar em liberdade condicional, o que significava que mais um incidente o levaria à expulsão.
Os dias continuaram como antes, até que um dia, o Sr. Brunner anunciou que eles fariam uma viagem de campo ao Metropolitan Museum of Art. O Sr. Brunner era um homem de meia idade em uma cadeira de rodas motorizada que sempre usava uma jaqueta de tweed puída. Ele tinha cabelos ralos e uma barba desalinhada, e sempre cheirava a café. Para a maioria da classe, ele não parecia legal, mas para Naruto e Percy, ele era incrível e o melhor professor da escola. Ele sempre contava piadas e histórias em sala de aula e até os fazia brincar. Naruto e Percy mal podiam esperar por este evento. Ao mesmo tempo, Percy tinha os dedos cruzados para que a viagem fosse bem por causa de seu histórico ruim de arruinar viagens escolares. Naruto, por outro lado, estava determinado a aprender muito nesta viagem e, claro, manter seu amigo longe de mais problemas. A caminho do museu. A viagem começou sem problemas, e Percy estava determinado a fazer uma viagem normal sem que nada de ruim, embaraçoso ou mesmo levemente divertido acontecesse na viagem. Bem, pelo menos foi o que ele pensou. No caminho para o museu, Nancy Bobofi, uma garota sardenta, ruiva e cleptomaníaca, decidiu implicar com Grover. Ela continuou jogando pedaços de seu sanduíche de manteiga de amendoim e ketchup em Grover. "Eu vou matá-la", Percy murmurou. Grover tentou acalmar seu amigo para impedi-lo de começar uma briga com Nancy. "Está tudo bem. Eu gosto de manteiga de amendoim", ele disse enquanto se esquivava de outro pedaço do almoço de Nancy. "É isso", Percy disse quando começou a se levantar, apenas para ser puxado de volta para seu assento por Grover. "Você já está em liberdade condicional", Grover lembrou. "Você sabe quem será culpado se algo acontecer." "Sim, além de algum tipo de milagre pode acontecer", Naruto disse com um brilho familiar em seus olhos que seus amigos notaram. Ele se virou para encarar Nancy, apenas para vê-la corar para ele. Apesar do que as pessoas pensam de Nancy, no fundo, ela ainda era uma garota e não podia deixar de corar sempre que Naruto olhava em sua direção. Tudo bem", Percy disse com um suspiro, mas não pôde deixar de pensar no que o misterioso brincalhão havia planejado hoje. Museu de Arte Metropolitante. Quando o grupo chegou ao museu, o rosto de Grover e do Sr. Brunner pareceu se iluminar quando eles se aproximaram. Foi o Sr. Brunner quem liderou a visita ao museu. Outra professora, a Sra. Dodds, seguiu o grupo e atuou como acompanhante. A Sra. Dodds era uma pequena professora de matemática da Geórgia que sempre usava uma jaqueta de couro, apesar de seus 50 anos. Ela chegou na metade do ano letivo quando o professor de matemática anterior teve um colapso nervoso. Então, o Sr. Brunner conduziu o grupo pelos grandes corredores ecoantes do museu, passando por pinturas de diferentes pessoas, estátuas de mármore dos deuses e uma caixa de vidro de cerâmica realmente antiga. A primeira parada do passeio foi em uma carruagem de bronze enfeitada com marfim. O Sr. Brunner explicou que a carruagem foi criada por Atena e Poseidon. Aparentemente, Atena criou a carruagem, enquanto Poseidon forneceu os cavalos. Com a menção de Atena, Naruto teve uma sensação de formigamento, como se ele devesse saber de algo. Naruto foi tirado de seus pensamentos quando Percy se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. "Aposto que seria incrível correr com eles pelo Central Park. Parece divertido e perigoso, hehehe." Naruto sussurrou de volta. Ambos os meninos deram um soco no outro, enquanto Grover suspirou enquanto olhava para os meninos com preocupação. "Deuses, esses dois serão a minha morte." "Continuem, queridas." A Sra. Dodge disse docemente para os dois meninos, o que os interrompeu na conversa, apenas para ver que eles estavam ficando um pouco para trás. Durante a hora seguinte, o Sr. Brunner conduziu o grupo por todo o museu. Ele explicou as diferentes armaduras de origem grega e romana e as diferentes estratégias usadas nas diferentes batalhas durante os tempos antigos. Naruto e Percy reconheceram algumas das pinturas que o Sr. Brunner lhes contou na aula. Houve uma de Hércules lutando contra o leão de Nemeia. Havia outro de Jason navegando pelo Atlântico em seu navio, o Argo. Ainda outra era uma pintura retratando o grande cavalo de madeira que os gregos usaram na Guerra de Troia. Em sua última parada, o Sr. Brunner reuniu a turma em torno de uma coluna de pedra de 3 metros de altura com uma esfinge no topo. Ele explicou que era uma lápide, uma estela,
para uma menina da idade deles. Ele também contou a eles sobre as esculturas na lateral. Naruto, Percy e Grover tentaram ouvir o Sr. Brunner, mas todos ao redor deles estavam falando, então Naruto e Percy se revezaram dizendo às pessoas para calar a boca. Toda vez que eles repreendiam alguém, a Sra. Dodds tinha uma expressão maligna no rosto e olhava para os três meninos. O Sr. Brunner continuou falando sobre a arte funerária grega quando Nancy Bobofi riu alto, sobre um cara nu na estela. Percy se cansou e a repreendeu. Você vai calar a boca. Só que desta vez foi um pouco mais alto do que ele pretendia, fazendo todo o grupo rir e o Sr. Brunner parar sua história. Sr. Jackson, você tem uma pergunta? O Sr. Brunner perguntou a Percy, cujo rosto estava ficando vermelho de vergonha. Não, Sr. Percy conseguiu murmurar, fazendo com que mais risadinhas saíssem do grupo de Nancy. Naruto olhou para o grupo fazendo Nancy ficar nervosa e ficar rosa por todo o rosto. O Sr. Brunner apontou para uma das imagens na estela. Bem, então, talvez você possa me dizer o que esta imagem representa? Percy olhou para a escultura e ficou aliviado por saber o que era. Isso é Cronos comendo seus filhos, certo? Sim, disse o Sr. Brunner, obviamente não satisfeito com a resposta. E ele fez isso por quê? Bem, Percy quebrou seu cérebro para lembrar. Cronos era o deus rei. Deus? Sr. Brunner perguntou. Titã, Percy corrigiu. E ele não confiava em seus filhos que eram os deuses. Então, ele os comeu, certo? Mas sua esposa escondeu o bebê Zeus e deu a Cronos uma pedra para comer. E mais tarde, quando Zeus cresceu, ele enganou seu pai Cronos para vomitar seus irmãos e irmãs. Disseram as meninas ouvindo atrás deles. Então houve uma grande luta e os deuses venceram. Percy continuou ganhando um aceno de aprovação do Sr. Brunner. Está correto. Ele disse. Então o mundo passou a ser governado pelos 12 deuses do Olimpo, sendo os mais poderosos os três irmãos, Zeus, Poseidon e Hades. Desde que começaram a governar, os deuses desceram à terra para se juntar aos mortais porque não conseguiam guardar isso nas calças. Naruto falou, ganhando uma rodada de risadas do grupo. Está correto, Sr. Uzumaki. Você pode me dizer o termo correto para esses filhos que os deuses têm com os mortais? Ele perguntou a Naruto enquanto estudava com olhos divertidos. Semideuses, ele respondeu. Parte mortal, parte deus. Você pode citar alguns deles, então? Sr. Brunner perguntou. Naruto tentou pensar. Bem, havia Hércules e Perseu que eram filhos de Zeus. Ele olhou para seu filho enquanto dizia o último, sabendo que ele recebeu o nome dele. Além disso, havia Teseu, que era filho de Poseidon. Ele continuou. Está correto, muito bom, Sr. Uzumaki. É bom ver que você está ouvindo na aula. Na parte de trás do grupo, Nancy murmurou para seus amigos, como se fossemos usar isso na vida real. Como se fosse dizer em nossos formulários de emprego, por favor, explique por que Cronos comeu seus filhos. Como se fosse uma deixa, o Sr. Brunner perguntou, e por que, parafraseando a excelente pergunta da Sra. Bobofi, isso importa na vida real. Você conhece o Sr. Jackson? Grover murmurou com um sorriso no rosto. Percy tentou pensar, mas não conseguiu encontrar uma resposta. Sinto muito, senhor. Não sei. Eu vejo. O Sr. Brunner parecia desapontado, mas seus olhos brilharam novamente quando viu Naruto levantar a mão. Senhor, acho que é porque podemos aprender com os erros do passado dos deuses para não repeti-los. Naruto disse. O Sr. Brunner sorriu. Crédito total para você, Sr. Uzumaki, meio crédito para você, Sr. Jackson. Aliás, acredito que seja hora do almoço. Sra. Dawes, pode nos levar para fora? Naruto seguiu o grupo, mas Percy foi puxado de lado pelo Sr. Brunner para que ele pudesse falar com ele. Naruto e Grover olharam para ele, e Percy murmurou: vejo você lá fora. Os dois garotos assentiram e se dirigiram para a saída com o grupo. Em outra parte da exposição onde havia estátuas dos deuses do Olimpo, Naruto viu algumas delas com o canto dos olhos.
A curiosidade levou a melhor sobre ele, então ele entrou na sala e se maravilhou com as estátuas que via à sua frente. Ele olhou ao redor da sala e viu uma estátua de uma bela mulher usando um vestido que terminava logo acima do joelho e segurava um arco em uma mão e uma flecha na outra mão. Ele viu uma placa na frente da estátua e a leu. Naruto não pôde deixar de sentir familiaridade enquanto olhava para a estátua, como todas as vezes em que treinou ao ar livre à noite enquanto era banhado pelo luar. O olhar da estátua parecia como todas aquelas vezes. Ele foi tirado de seus pensamentos quando o Sr. Brunner se aproximou dele. Artemis, disse o Sr. Brunner. Deusa da caça, lua, parto, animais selvagens e castidade. Desculpe por me separar do grupo, Sr. Brunner. Eu só fiquei curioso com as estátuas aqui. Eu senti como se fosse atraído por elas. Naruto disse enquanto coçava a nuca. Tudo bem, meu garoto. É bom ver que você se interessa por história. Sr. Brunner respondeu com um pequeno sorriso no rosto. Vem agora. Você deve estar com fome. Quando os dois estavam prestes a sair, Naruto deu uma última olhada na exibição e viu mais duas figuras notáveis. Uma mulher vestida com armadura de batalha e um homem com sandálias aladas e capacete carregando um cajado com duas cobras enroladas em volta dele. Pela segunda vez hoje, ele sentiu que deveria saber de algo, mas sua mente não conseguia entender, então ele apenas deu de ombros e saiu. Durante o almoço, a turma se reuniu na escadaria do museu enquanto observavam o trânsito passar pela Quinta Avenida. No alto, nuvens de tempestade estavam se formando, e os três imaginaram que era o aquecimento global ou algo assim. Apesar do clima terrível, seus outros colegas parecem não perceber. O trio estava sentado na beira de uma fonte almoçando quando Grover perguntou detenção? Não, disse Percy. Não de Brunner. Eu só queria que ele me dispensasse às vezes. Quero dizer, não sou um gênio diferente do nosso amigo aqui. Percy disse olhando para Naruto que estava comendo sua quinta xícara de ramen instantâneo que ele trouxe apenas para a viagem. Naruto apenas soltou um arroto, e Grover apenas deu de ombros e disse, posso pegar sua maçã? Ao que Naruto riu. Os três olharam para seus colegas de classe que estavam jogando bolachas nos pobres pombos. Uma garota ruiva e crespa estava furtando um pedestre. Alguns minutos depois, Nancy e suas amigas se aproximaram do trio e decidiram jogar seu almoço em Grover. Ops, ela disse com um sorriso, tentando evitar o olhar que Naruto estava dando a ela. Percy estava com tanta raiva que se levantou como se fosse começar outra briga, mas ouviu uma onda rugir em seus ouvidos. Então, de repente, Nancy estava na fonte fazendo um barulho alto e audível, chamando a atenção de todos, especialmente de uma senhora Dodds. A classe inteira sussurrou entre si. Você viu? A água. Como se estivesse agarrando ela. A senhora Dodds materializou-se ao lado deles, com um olhar triunfante. Naruto não podia acreditar o quão rápido ela chegou lá. Ele nem a viu caminhar em direção a eles. Sr. Jackson, venha comigo, disse a senhora Dodds. Não, fui eu. Eu a empurrei. Grover disse rapidamente. Acho que não, Sr. Underwood. A senhora Dodds respondeu enquanto olhava para Grover, o que assustou o menino até a morte. Mas... Grover tentou dizer mais alguma coisa, mas foi interrompido pela senhora Dodds. Você vai ficar aqui. Está tudo bem, Grover. Obrigado por tentar. Percy confortou. Enquanto os dois estavam saindo, Grover olhava para Percy e o Sr. Brunner de um lado para o outro, esperando que o último notasse. Grover gritou quando Naruto deu um tapinha em seu ombro e perguntou qual é o problema, Grover? Por que você estava tentando cobrir Percy? E por que o olhar pálido em seu rosto? Grover não conseguiu responder, fazendo com que Naruto apenas se levantasse. Espere, onde você está indo? Grover perguntou quando viu Naruto em pé. Banheiro, Naruto respondeu rapidamente. Dentro do museu. Naruto saiu do banheiro apenas para ouvir gritos vindos de uma parte do museu. Isso soa como Percy. Ele falou para si próprio. Eu reconheceria esse grito em qualquer lugar.
Naruto saltou em direção ao som do grito de Percy apenas para correr para ele tentando fugir de alguma coisa. Nossa, Percy! O que Naruto foi interrompido quando viu do que Percy estava fugindo. Onde está? Uma estranha criatura parecida com um morcego com longas garras e asas de couro perguntou com uma voz áspera. Eu não vou perguntar de novo. Percy, do que diabos essa coisa está falando? Naruto disse enquanto estava de pé. Ele manteve uma postura com um braço atrás das costas e o outro braço na frente dele em um gesto de vem. Eu não, Percy gaguejou. A criatura se lançou obviamente mirando em Percy. Percy se preparou para o pior quando ouviu seu amigo atrás dele gritar. Estilo do vento, grande abertura. Naruto gritou enquanto exalava o vento de sua boca, fazendo com que a criatura fosse enviada de volta voando na direção oposta. Naruto, o que foi? Percy foi interrompido quando ouviu um grito vindo da outra direção. Eles viram a criatura se levantando novamente quando ouviram a familiar cadeira de rodas do Sr. Brunner girando em sua direção. O que Percy, Naruto? O Sr. Brunner jogou dois objetos que se alongaram e se tornaram armas. Naruto pegou duas kunai no ar. Este par de armas estranhamente tem 3 lâminas em vez de uma e estava em uma mistura perfeita de preto, prata e bronze. Percy, por outro lado, pegou uma espada de lâmina dupla de comprimento médio que ele reconheceu imediatamente. Eles não tiveram tempo de se maravilhar com a arma recém-adquirida quando a criatura gritou: Você vai pagar por isso! A Sra. Dodge se lançou novamente gritando: Morrem, Mel! Naruto, que era rápido em seus pés, atacou a criatura. Não teve tempo de reagir quando Naruto pulou na frente dele e cortou a lateral da criatura e deu um drop kick bem na cabeça dela. Percy! Naruto gritou para seu amigo. Percy, que estava atordoado com tudo o que via, entrou em ação ao ver a criatura cair no chão fazendo pequenas rachaduras no local do impacto. Percy atacou a criatura e cortou seu peito enquanto ela lutava para se levantar novamente. A criatura vaporizou no local e explodiu em pó amarelo, deixando fedor de enxofre no ar. Os dois meninos pareciam em choque com as consequências do que aconteceu. Naruto caminhou até Percy e perguntou: O que foi aquela coisa? Aquela era a Sra. Dodge. Percy conseguiu gaguejar para o choque de Naruto. O que foi isso agora, a coisa que você gritou? Percy perguntou. Acredite em mim. Você nem acreditaria em mim se eu contasse. Naruto respondeu. Então Naruto explicou a Percy de onde ele veio, apenas aumentando o choque de Percy. Naruto fez Percy prometer manter tudo o que aconteceu para si mesmo. Ambos os meninos ficaram chocados novamente ao descobrir que o Sr. Brunner não estava lá novamente, então eles apenas deram de ombros e culparam tudo em sua imaginação e decidiram ir embora. De volta à entrada do museu. Grover ainda estava sentado no mesmo lugar onde eles estavam. Claramente, algo o estava assustando. Ao lado dele, Nancy Bobofi ainda estava parada resmungando algo para seus amigos. Espero que a senhora Kerr tenha batido em sua bunda. Ela disse quando viu os dois rapazes se aproximarem. Os dois meninos ficaram intrigados com a menção do novo nome, então Percy perguntou: Quem? Nosso professor. Dan. Nancy respondeu claramente irritada. Percy apenas tinha um olhar perplexo em seu rosto. Nancy ficou ainda mais irritada, então ela apenas revirou os olhos e foi embora com sua amiga. Ela deu uma última olhada para a loira que estava olhando para ela, e ela saiu correndo com um rubor claramente visível em suas bochechas, fazendo com que seus amigos corressem atrás dela. Eles perguntaram a Grover onde estava a Sra. Dodds e quem era a Sra. Kerr. A princípio, Grover olhou para eles e riu nervosamente, como se os dois garotos estivessem contando algum tipo de piada. Então, ele disse: Quem? Sem olhá-los nos olhos. Não é engraçado, cara. Naruto disse. Isso é sério. Eles viram o Sr. Brunner em sua cadeira de rodas como se ele nunca tivesse saído de seu lugar. Eles decidiram abordá-lo. Quando os dois meninos se aproximaram, o Sr. Brunner olhou para cima um pouco distraído. Essas seriam minhas canetas. Por favor, traga seus próprios utensílios de escrita no futuro, Sr. Jackson, Sr. Uzumaki. Foi Naruto quem decidiu perguntar. Senhor, onde está a Sra. Dodds?
Ele olhou fixamente para os dois meninos e respondeu: Quem? A outra acompanhante, Senhora Dawes. A professora de pré-álgebra, disse Percy. Ele franziu a testa e disse: Percy, Naruto, não há nenhuma Senhora Dodge nesta viagem. Até onde eu sei, nunca houve uma Senhora Dodge na Yance Academy. Vocês estão se sentindo bem? Ambos os meninos apenas assentiram ainda mais confusos do que antes. Isso deixou os dois meninos com mais perguntas do que respostas.